Gente, muito boa tarde, que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Eu sou o pastor Missilândio e estou aqui no cume da montanha, na presença do Senhor nosso Deus, aqui na montanha, no Monte da Oração. E hoje eu estou iniciando um propósito de 5 dias de jejum e oração pela vida de cada um daqueles que estão crendo, daqueles que estão decidindo viver essa fé, viver um Deus que é poder e não só palavra, daqueles que estão crendo em um Deus que pode transformar sua família, transformar seus filhos, de um Deus que pode salvar, sim, o seu casamento, daqueles que estão crendo em um Deus que prospera, um Deus que abre portas, um Deus que faz obras extraordinárias. Então, para esses que estão decidindo se levantar e crer nesse Deus, eu estou aqui hoje, primeiro dia, serão 5 dias até sexta-feira, estarei aqui em oração, em pano de saco, veste de humilhação, na presença de Deus, certo de que Ele cumpre o que diz, e Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. E a cada oração que tenho feito, desde cedo estou aqui de manhãzinha, a cada oração que tenho feito diante dele, na direção de todos que estão lá embaixo, na cidade, todos aqueles que pela fé estão crendo nessa unção, eu tenho clamado, tenho buscado, tenho orado constantemente, e eu nem ia gravar, mas o Espírito Santo estava ali ministrando em meu coração e pediu que eu trouxesse um pouco do que ele tem ministrado na minha vida ao longo desse dia de hoje. E eu gostaria muito de compartilhar com você o que está lá no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 11, quando fala da parábola do semeador. E os discípulos então vão perguntar a Jesus acerca do que significa essa parábola. E Jesus então vai explicar para eles. E no versículo 11 ele diz: ele lhes respondeu, ele, Jesus, aos seus discípulos: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábola. Então, primeira coisa, Jesus disse, a vocês que são meus discípulos, lhes é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quais são os mistérios do reino de Deus? Os mistérios do reino de Deus são justamente aqueles que nos capacitam a crer na cura, a crer na transformação da nossa família, a crer na porta que se abre, na vitória que é dada sobre causas difíceis ou até impossíveis. Então, os mistérios do reino são os que nos capacitam a crer no impossível de Deus. Mas esses mistérios Deus só revela para os discípulos. Porque ele diz aos de fora. Quem são os de fora? São aqueles que decidem não querer ser discípulo, que não querem assumir uma responsabilidade com Jesus, um compromisso sério com ele, que não querem confessá-lo publicamente, que querem insistir em continuar em uma vida de duplicidade em cima do muro, não se assumem de fato para Deus. Eles até vêm para Deus, mas eles continuam naquele pecado oculto, naquela iniquidade, naquele erro. É meio que querem servir a Deus pela metade. Esses não são discípulos. Mas a Bíblia diz que os mistérios do reino ele revela para os discípulos. E os que não são discípulos? Ele diz no versículo seguinte: e a este Jesus fala por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Quer dizer, eles não deixam de ver, eles até veem. Eles veem pessoas sendo abençoadas, eles veem pessoas sendo curadas, e eles ouvem as mesmas palavras que os que são curados e abençoados ouvem. E por que eles não são curados nem são abençoados? Porque eles seguem Jesus de longe, eles não querem ser discípulos. Então estes, infelizmente, deixam de receber o melhor de Deus. Eu te pergunto,
Será que você não tem sido uma dessas pessoas que tem deixado de receber o melhor de Deus simplesmente pelo fato de que você quer servi-lo, mas não por inteiro? Você não quer assumir um compromisso de verdade. E por conta disso, a consequência é que você tem ficado só com migalhas. A tua vida tem sido uma vida incompleta, pela metade. O inimigo tem conseguido te tocar, tem conseguido manter você em uma vida de escassez, de sofrimento, uma vida muitas vezes de tristeza, até depressão e tantas outras sequelas que são causadas por conta de que Deus ele fica impossibilitado de atuar na vida de uma pessoa que é como esses aqui. A Bíblia diz, aos de fora. Tudo se ensina por parábolas. Ela não tem a revelação que liberta, que cura, que transforma. Por quê? Porque ela está do lado de fora. E Jesus hoje está te chamando para entrar para dentro. Para ficar não como esses do lado de fora. Porque a Bíblia diz que eles veem e não percebem, ouvem e não entendem. E não conseguem se converter e nem receber perdão e cura e salvação. É o que ele conclui aqui nessa explicação da parábola do semeador. Muitos não estão sendo curados, muitos não estão se convertendo, nem sendo salvos, porque insistem em querer levar uma vida com Jesus pela metade. Não querem se entregar por completo. E a estes, que no caso Deus considera, Jesus considera como a multidão, é os que o seguem de fora, nunca vão ter a plenitude de Deus. Mas aos discípulos, ele diz, a estes sim, lhes é dado conhecer os mistérios do reino. E somente os que conhecem o mistério é que vão provar verdadeiramente de uma vida e vida com abundância. Eu lhe pergunto, diante disso que Deus tem te falado, se você é um desses que se encontra do lado de fora e até tem ouvido, mas não tem entendido, tem visto, mas não tem percebido, e por conta disso não tem sido curado, nem tem se arrependido e nem tem sido salvo. Deus está te chamando para um compromisso sério com Ele. Ele tem algo grandioso para fazer na sua vida, como tem feito na minha vida, como tem feito na vida de muitos que têm decidido assumi-lo de verdade, assumir no seu trabalho, assumir na sua família, no seu casamento, na sua rua, em qualquer lugar que você for, você precisa decidir ser um discípulo de Cristo, porque somente esses vão participar de tudo que o reino tem para oferecer. Amém? Eu finalizo aqui a minha participação, eu vou dar continuidade aqui às orações. E em nome do Senhor Jesus, amanhã eu continuo, será o segundo dia aqui do Propósito do Monte. Quarta-feira teremos nossos cultos normais ao meio-dia e às 7 horas da noite. E eu aguardo por você. Sei que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, tá bom? O meu abraço, que Deus te abençoe. Fique com essa vista aí da cidade do Crato. Daqui tenho enviado orações, tenho estendido as minhas mãos e sei que Deus tem visitado aqueles que vão aceitar o chamado de Deus para a sua vida, para se tornarem não só seguidores, não só admiradores, mas discípulos, porque somente os discípulos participam do que o reino tem para oferecer. Vida e vida com abundância. Fica na paz, que Deus te abençoe.